nosso tema é bem interessante, porque diz respeito, e eu acredito que todos os palestrantes podem estar tratando de um modo ou de outro sobre a pandemia, mas o Espiritismo ele tratou desse assunto com muita propriedade. E para vocês terem uma ideia, este assunto de chegar dos tempos, da hora chegada, né, desses momentos mais tormentosos, o Kardec ele faz uma pergunta para o Espírito de Verdade em 1856. Né? Não sei se vocês vão lembrar, mas o Livro dos Espíritos ele vai ser publicado em 1857. Então, veja, o Kardec ele faz a pergunta, olha só, essa história que os tempos são chegados, que todo mundo sempre fica falando isso, como é que isso funciona? Né? Então, os tempos são chegados mesmo? Ele pergunta ao Espírito de Verdade. Né? E o Espírito de Verdade ele responde de uma forma tão interessante que vale a pena, né, a gente analisar essa resposta. Né? Ele fala que realmente os tempos são chegados, mas ele vai fazer algumas observações. Né? A primeira que ele vai falar é o seguinte: nunca acontece bruscamente, ou seja, não chega de sopetão. Né? Então, uma palavra que eu vou usar durante a nossa conversa é Hollywood. Né? Então, quando a gente pensa, os tempos são chegados, então a gente vê aquelas cenas hollywoodianas, de tudo se acabando, do mar invadindo, né, de Los Angeles sendo engolida por uma falha, né, tectônica, né, e isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. A gente vai ver mais adiante a afirmativa que os espíritos vão fazer através da escrita do Kardec no livro A Gênese. Mas não vamos nos adiantar, não. A gente está em 1856 ainda e o Kardec está fazendo essa pergunta. E aí, os tempos são chegados? E aí, os espíritos falam, nunca aconteceu bruscamente, não acontece de sopetão. As coisas acontecem paulatinamente, devagar, em ciclo, em tempo. Né? Então, né, a gente não vai levar uma bordoada e de repente, os tempos chegaram. Não, não é isso. Não é isso mesmo. Olha só outra observação que ele faz. São longamente preparados por acontecimentos parciais. Ou seja, além de não chegar bruscamente, acontece, né, com acontecimento parcial e são longamente preparados. Quando o espírito fala, espírito desencarnado, quando fala de tempo, a gente tem que botar um pé atrás, porque eles não falam de tempo como o tempo deles é totalmente diferente do tempo para a gente. Né? E os espíritos não são tão ansiosos assim. Então, quando ele fala que são longamente preparados, aí a gente tem que pensar o seguinte: se a gente está vivendo esse momento aqui agora da pandemia, não é uma surpresa. Isso tudo foi preparado bem antes e não chegou de uma vez só. Né? Acontecimentos parciais foram nos preparando para que chegasse essa hora. Outra observação: nós somos espíritos encarnados, mas estivemos desencarnados antes. Neste processo onde nós estivemos desencarnados, né, a nossa preparação para estarmos aqui foi muito bem feita e foi planejada, não foi de um dia para o outro, foi planejada. Né? Tanto que a gente até fala que nós temos o nosso personal reincarnation. Né? Ou seja, a gente tem um especialista que cuida, aliás, nem um especialista, uma equipe que cuida da nossa reencarnação, de todos os projetos, onde nós vamos encarnar, com quem nós vamos reencarnar, nossa profissão, nossas doenças e as circunstâncias, a época que nós vamos reencarnar. Né? Nossos bisavós, avós para alguns, bisavós para outros, reencarnaram durante a Segunda Guerra Mundial. Né? Outros reencarnaram durante uma outra pandemia, a gripe espanhola. Nós agora reencarnamos na pandemia da Covid-19, do coronavírus. E isso não foi por acaso, isso foi longamente preparado para a humanidade e foi muito bem preparado para nós que estamos agora neste corpo físico. Então,
Não aconteceu de uma hora para outra. E acontecimentos parciais, isso é muito bonito, porque a gente percebe o quê? Né? Nós estamos, de certa forma, preparados para fazer uma vacina, para testar tratamentos. Nós temos respiradores que nos utilizam, mas se bem que agora os médicos estão descobrindo tratamentos, estão percebendo que o respirador, né, não é tão vital assim como era antes. Percebam como a preparação vai sendo feita, como tudo vai se encaixando. São longamente preparados para acontecimentos parciais. E nós fomos preparados para estarmos aqui. Mas por que as pessoas se alvoroçam? A gente vai ver daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente vai ver. Pode-se dizer, outra observação, a última observação que o Espírito de Verdade vai fazer nessa resposta. Olha só, está lá em Obras Póstumas, né, que o Kardec faz essa pergunta, né, em 12 de maio de 1856, antes da publicação do Livro dos Espíritos. Tal a importância que ele legou a esse acontecimento, né, dessa observação. Né? Hoje, Piara, bem-vinda. Que bom você estar aqui com a gente. Então, a última observação que ele faz é: pode-se dizer que os tempos são chegados sem que isso signifique que tudo acontecerá amanhã. Então, essa pandemia não vai arrasar com a humanidade. E nem vai acontecer nenhum tipo de catástrofe hollywoodiana. Eu falei que ia falar de Hollywood muito, bastante, né? Porque a ideia que a gente tem, né? São chegados os tempos. Né? E aí, não, então vai acabar tudo. Não, 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 não é catástrofe hollywoodiana. Né? Mas ele fala que vai haver uma comoção social. Né? Ou seja, o que é uma comoção social? Um descontentamento, é uma indignação popular que vai acontecer. Aí, mas como é isso? O que está acontecendo? Não é? Então, todos nós estamos vendo que as crises políticas estão muito veementes, que nós temos, né, um pulsar, né, de veias quando nós discutimos, né, sobre nossa posição, sobre o governo. Né? Isso não está acontecendo só aqui no Brasil, isso está acontecendo no mundo inteiro. Vejam o que os espíritos nos falam quando Kardec pergunta o seguinte: olha só, a pergunta 784, ele pergunta assim, ó: bastante grande a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, né, ele, em vez de avançar, está caminhando aos recuos? Então, são aquelas pessoas, né, que veem o mundo, esse mundo está perdido, não tem jeito, né, a gente está caminhando para o abismo. Né? Então, o Kardec até faz essa pergunta: será que a gente não está tendo nenhuma evolução moral? A gente está caminhando, mas a gente está recuando mais do que avançar? Os espíritos respondem assim: ó, está enganado. Mas os espíritos superiores falam assim: ó, você está enganado. Observa bem o conjunto, quer dizer, as coisas como estão acontecendo, e verá que o homem se adianta. E aí é só a gente estudar um pouco de história, né, e ver a história do século XVI, XV para cá. Como a gente evoluiu? Nossa, evoluímos bastante. Muito mesmo. Né? Pode pegar o século XVIII para cá. Nós evoluímos muito as condições de trabalho da humanidade, as leis. O que a gente tem são pessoas, né, que ainda querem fazer justiça com as próprias mãos. O que a gente tem são pessoas, são grupos, né, que desejam fazer guerras, mas não é mais toda a humanidade. E existe uma legislação que freia, nos freia. Antigamente a legislação não freava a gente, não. Hoje em dia, muitos já obedecem às leis. Olha só que coisa fantástica. Antigamente não era assim, era cada um fazia a sua lei. Então, a gente vai observar o conjunto e verá que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal,
Olha só, a gente já sabe o que é o mal, e dia a dia vai reprimindo os abusos. Percebam como todos nós já percebemos, né, o que é ir além, não é? Então a gente percebe, né, uma confusão, uma violência, a gente vê que aquilo é uma violência, vê que aquilo é errado, né? E muitos concordam com isso. Isto é um avanço. Continua ele, faz-se importante que o mal chegue ao excesso. Olha só, agora sim, faz-se importante que o mal chegue ao excesso para nós compreendermos a necessidade do bem de reformar o que está errado. Então a gente precisa que o mal chegue ao excesso. Né? E aquela história, às vezes a gente fica reclamando, mas tá reclamando de dor, né? E aí não se sente bem, tudo, mas não, vai, deixa para lá, não sei o que, a gente vai levando, aí a pessoa, melhor ir ao médico, vê isso aí, né? Melhor prevenir do que remediar, não é? Você, não, vai deixando, vai quando chega lá, se agrava, fica mais grave. Infelizmente, nós somos assim. Nós somos assim. Né? Lígia, não chegou tarde, não, Lígia. Você até chegou na hora. Né? Chegou na hora. Então, infelizmente, nós precisamos ver a coisa chegar num ponto para a gente tomar uma providência. Mas será que todos nós somos assim? A gente não pode mudar, não? Procurar um médico antes, apartar uma discussão antes que chegue uma briga. Quando ouvir a fumaça, já correr para ver se não é fogo, né? Não deixar aumentar. São coisas que a gente pode fazer, prevenir, né? Ter um olhar mais cuidadoso, ter um olhar mais delicado sobre as coisas, espiritualizado. Bom, e aí a gente chega no capítulo da Gênese. Bom, esse livro, né, ele foi organizado pelo Kardec, né, em 1868, olha só, muito tempo depois da pergunta que ele faz lá, né, em 56, né, já algum tempo depois, ele vai, né, organizar esse livro de acordo com o ensino dos espíritos superiores, e ele vai chamar a Gênese, ele vai estudar, né, a origem do planeta, ele vai falar sobre o perispírito, ele vai falar sobre os fluidos, e vai ter o último capítulo, ele vai falar que os tempos são chegados. E aí dá um frio na barriga. E aí a gente lê, meu Deus do céu, a pandemia chegou, é agora, olha para o céu, vai vir o cometa. Não, não é nada disso, gente. Não é nada disso. Ele começa falando, né, que ele começa fazendo uma pergunta, olha só, em que sentido entender os grandes acontecimentos para a regeneração da humanidade? Quer dizer, em que sentido, né, nós vamos entender esses acontecimentos? A pandemia, como é que a gente entende a pandemia? Como é que é isso? E os espíritos vão responder, mas antes eu queria fazer uma observação. Como é que a gente está entendendo este momento? Né? Alguém se arrisca aqui? Estou vendo aqui. Vera foi a última também que falou aqui alguma coisa. Como é que a gente está entendendo esse momento? Vamos lá, tem um atraso. Eu sou paciente, eu espero o atraso. Vamos ver. Como é que a gente está entendendo esse momento? Até agora nada. Deixa eu ver que eu estou ao vivo aqui também. Eu estou ao vivo no programa, mas estou ao vivo aqui também no celular. Vamos lá, estão com preguiça de digitar? Não, né? Ah, não. Oh, puxa vida. Muita reflexão? Não, eu só quero uma resposta, uma opinião. Opa, o momento de reflexão. Ah, sim, entendi, Lígia. É o momento de reflexão, sim. Momento de reflexão. Gostei. De expiação, Luciana. Pegou pesado, hein? Momento de expiação, Luciana. Isso aí, né?
E aí, mais alguém? Mais alguém? Um momento, gostei do momento de reflexão, isso aí. A Kátia colocou aqui, Kátia, não entendi. Momento de. Bom, então temos aqui, né? Momento de reflexão, momento de expiação. É, bom, expiação, é bom a gente entender o que é expiação, né? Expiação. A gente tem a prova, né? A prova é a oportunidade que a gente tem de aprendizado, viver uma experiência aprendizado. A expiação, né, é o grande momento que nós temos também, só que dessa vez não é uma prova, não é? Porque você não vai passar por isso, você vai estar com isso até o final da sua encarnação. Então você vai levar aquilo ali até o final, não tem jeito, não é? Aí seria uma expiação, não seria bem uma expiação, não é, Luciana? Né? Transformação, isso, grande prova, Márcia, ó, grande prova, grande prova. Gostei do sorriso da Márcia aqui, ó. Grande prova e transformação também, né? Então, não seria uma grande oportunidade? Seria, gente, uma grande oportunidade. A gente está tendo nas nossas mãos, não é? Nas nossas mãos, esse momento para nos transformar, como está dizendo a Luciana aí, nesta grande oportunidade. A gente caiu no nosso colo uma pandemia programada, planejada, que não veio, né, de uma hora para outra, que estava na nossa programação reencarnatória, onde nós nos preparamos para esse momento, e com certeza os espíritos falaram: olha só, você vai encarnar numa época que você vai ter uma oportunidade maravilhosa para progredir, porque a coisa vai chegar num ponto que, olha só tem um caminho, seguir em frente. Então está tendo uma oportunidade nesse momento. E claro que a prova está sendo muito dura. E, Eliane, isso aí, muito bem. Oportunidade da nossa reforma íntima. Isso aí, menina, muito bom. Muito bom mesmo. Nós estamos tendo essa oportunidade. Como é que a gente está aproveitando? É claro que está sendo muito dura para muita gente. Muita gente está perdendo emprego. Não é? Nós estávamos tendo notícia de um grupo de distribuição de quentinhas, onde já tem uns quase 2 meses, as pessoas estavam indo à rua não por causa. Estavam indo à rua por causa da busca do alimento, não por causa que viviam na rua, é porque não tinham mais comida em casa. Não eram pessoas em situação de rua, eram pessoas que não estavam com comida mais em casa. Então, estamos tendo muito problema. Acredito que em Paquetá o problema deve estar sendo muito grave, né? Porque Paquetá vive do turismo. Então, imagino também a dificuldade de todos aqueles que estão morando em Paquetá. Mas nós temos que ter coragem. Deus, né, está lá no Evangelho, os Espíritos falam para a gente, quando a gente pede coragem, resignação e paciência, Deus sempre dá para a gente. Sempre. Ele nunca nega. Não nega mesmo. E nós temos que pedir nesse momento coragem, paciência e resignação, porque são momentos difíceis, mas são grandes oportunidades. É aquele momento da grande virada, sabe aquela grande virada? Né? E aí os espíritos, eles vão continuar conversando, né, com Kardec e vão falar com ele assim, que a oportunidade chega, mas muitos, né, e ele vai dividir em 3 categorias das pessoas que vão receber essa notícia, vão receber a pandemia. A notícia não, né? A pandemia. Ele diz o seguinte: muitos não estão nem aí, né? Negam ou não enxergam a providência divina. E a gente está vendo muitas pessoas que não estão nem aí, não é? Infelizmente, aí, na semana passada, se não me engano, já é retrasada, né? Aquelas pessoas lá no Leblon, nossa, o Rio de Janeiro é tão bonito, né? O Leblon, um bairro tão bacana, tem praia, e a gente ficou conhecido como, né? Oba, Neuza, que bom, boa noite. Tá muito bem chegada, viu, querida? Luciana, olha só, a Luciana está dizendo que a Associação de Moradores está recolhendo, está recolhendo, nem vou usar recolhido não, hein, Luciana? A Associação de Moradores está recolhendo contribuições e distribuindo cesta básica mensal, né?
Não é? Então, olha só a oportunidade que as pessoas estão tendo, as que têm condições de ajudar, e aquelas pessoas que nunca foram ajudadas, né, de se darem a oportunidade de serem ajudadas. Porque não é fácil, não, gente. Você receber ajuda. Olha, não é agradável, porque, poxa, você tem o seu sustento, você tinha o seu salário, tudo, e de repente você tem que depender de outro alguém, não é? Boa noite, Carlos Henrique. Quase xará. Ah, é o menino do violão, né? Legal. Então, mas voltando, não, voltando. Então tem gente que não tá nem aí. Então, o Leblon ficou conhecido pelo pessoal que ficou desdenhando da máscara, se aglomerando, né? E falando palavrões. Nossa, foi tão triste. Colocando a vida das pessoas em risco. Porque aquela história, ninguém está proibido de sair de casa. Né? O importante é nós mantermos a disciplina do uso da máscara, do distanciamento, para preservar a vida do outro. Preservar o outro, amar o outro. Não é? Olha a oportunidade que nós estamos tendo. Né? Só de colocar uma máscara, você está amando, preservando a vida do outro. E a gente teve um exemplo tão triste. Então, tem pessoas que não estão nem aí, que acham que não tem doença, né, que acham que usar máscara é besteira, que isso não tem pandemia nenhuma, isso aí é intriga da oposição, como a gente diz, né, no popular, né, ou que veio de fora. Oh, meu Deus do céu. Não é assim, gente. Não é assim. Então tem gente que está assim. Agora, outros enxergam o místico e o sobrenatural. Né? Acreditam que há um desequilíbrio do planeta, né, que precisa ser corrigido. Gente, o vírus é de Deus. Deus se ocupa com as coisas grandiosas como o cosmos, mas também com coisas que a gente nem enxerga, que são os vírus. Deus se ocupa do pequeno e do grande. Deus criou o vírus, gente. Para quê? Com que fim ele criou? Para criar uma pandemia, para atingir a humanidade, para a humanidade enxergar o mal chegando ao excesso, para a gente se transformar. Perceberam? Só que aí as pessoas veem isso como desequilíbrio. Né? Gente, é algo divino. É algo divino. E tudo que vem de Deus é perfeito. Tudo é perfeito que vem de Deus. Então, nós não somos perfeitos, mas nós vivemos num planeta perfeito. Perfeito para o nosso progresso. Nós temos um corpo perfeito, que tem a doença perfeita, as imperfeições perfeitas para o nosso progresso. Nós temos o parente perfeito. Nós vivemos situações perfeitas para o nosso progresso. Então vejam como tudo é perfeito na nossa vida. A dor que a gente sente é na medida certa, é perfeita para a gente poder se movimentar, para a gente poder agir, para a gente poder acordar das coisas que acontecem conosco. Tudo que Deus envia para a gente é perfeito. E a gente reclama. Ai, a gente reclama. E não podemos fazer assim. Então, muitas pessoas partem também para o místico, para o sobrenatural. E nós temos visto, parou um pouco, muitas psicografias, mas dizendo assim uma série de coisas totalmente erradas. E muitos olhando aquilo e colocando o zap adentro, né, no Facebook, informações erradas, falando de data, dando data para as coisas mudarem. Meu Deus, é só ler. Vamos ler a doutrina, vamos estudar a doutrina, vamos ler assim, esse capítulo 24, né? Que ele vai falar, aqui ele fala também que as coisas são programadas longamente.
que nada acontece de uma vez só. Então não tem data marcada, espírito, não dá data marcada para ninguém. Aí diziam que as pessoas que. Outra psicografia dizendo que as pessoas que desencarnam do Covid-19, né, são escolhidas, são eleitas, são encaminhadas especialmente. Não, gente. Nós somos individualidades, sujeitas à lei de causa e efeito e da misericórdia divina. Então, claro que todos nós somos acolhidos no reino do Pai, mas cada um tem as suas particularidades. Tem gente que está muito presa à matéria, tem gente que não está tão presa à matéria. Então, tem um processo de desencarnação diferente um para o outro. Então, são alguns exemplos, né, que a gente quer dar, que estavam em algumas psicografias, que as pessoas estão passando à frente e são misticismos puros, que não se aplicam, né, à verdade que a doutrina espírita coloca para a gente. E as pessoas acham que é um desequilíbrio, né? Quem precisa equilibrar é a gente, não é não? A gente precisa de reequilíbrio. Então, quando um momento desse nos atinge, nos acomete, ele pede para a gente o quê? Né? Não entrar em pânico. Não entre em pânico. Né? A primeira coisa que tem que fazer, não entrar em pânico. Você não entra em pânico e se situa. O que está acontecendo? Que momentos são esses? Né? E a doutrina explica para a gente que momentos são esses. Que a gente viu agora. Né? Vou até repetir, porque teve gente que chegou, porque quem foi? Foi a Lígia, né? A Lígia, desculpa se não foi você. Ela, peraí, eu volto aqui, eu vou ver. Peraí, acho que foi sim. Cheguei agora. Quem foi que chegou? Ah, não, tá mais para cima. Não vou cometer injustiça, não. A Lígia falou que congelou aqui. Ah, não quer andar, brincadeira. Não quer andar. Ah, obrigado, Ricardo. É a Lígia, viu? Não cometi injustiça. Lígia e Vera, tudo bem. Né? Porque a gente começou falando, ó, olha a lambuja para vocês. A gente começou conversando, né, que o Kardec ele pergunta em 1856, né, sobre os tempos são chegados. E o Espírito de Verdade ele responde que os tempos são chegados, mas a gente não pode compreender bem assim. Ele fala que não ocorre bruscamente, né, que são longamente preparados, né, e que negócio não vai acontecer amanhã. Então, foi uma preparação muito longa, nós fomos preparados lá quando estávamos desencarnados para esse momento que nós estamos vivendo agora. E aí é até meio chato falar isso, mas não pode pegar a gente de surpresa. Não é para pegar a gente de surpresa. Agora está andando, ó. Agora andou. Agora andou. Não é para pegar a gente de surpresa. Né? Porque a nossa programação reencarnatória, a gente tem até um esquecimento. Temos até esquecimento, sim, do passado. Mas nós temos lembranças estratégicas para a nossa encarnação andar com suavidade, com calma. Então, tem um certo planejamento e tem uma certa lembrança, sim, estratégica, né, daquilo que a gente pode lembrar para nos ajudar. Então, você vê muita gente, não foi pouca gente, não, muita gente dizendo que ia acontecer alguma coisa, que alguma coisa estava para acontecer. E como é que a gente deve se portar sempre? Vigilância e oração, não é não? Jesus falou isso para a gente? Vigilância e oração. Bom, e quando Deus, então, ele manda para a gente uma pandemia, não é um capricho. Ele chega assim, tá muito quieto ali, vou dar uma sacudida naquele pessoal ali. Não é assim. Tem planejamento. Ele não faz nada fora da lei. Existe uma lei de justiça, amor e caridade. A gente vai falar mais dela no final. Mas essa lei de amor, justiça e caridade, né, são as leis de Deus e Deus obedece a essas leis. Ele criou. Então, essa lei, né, ela está ali se fazendo, né, de uma maneira
muito, 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 muito misericordiosa. Misericordiosa o quê? Agindo com o coração. Deus está sempre agindo com o coração. Né? Deus é aquele pai que está com os braços abertos. Lembra do filho pródigo? Né? Recebe de braços abertos, mesmo depois de fazer aquelas besteiras todas. Ele abre o braço e recebe. Então, Deus está sempre fazendo isso conosco. Né? Então, ele não escolhe por acaso, né? Ah, não, vou fazer isso. Não, não, não. É porque nós estávamos maduros para enfrentarmos isso. E foi planejado. Mais uma vez, eu gostaria de bater nessa tecla. Isso foi planejado e a gente estava pronto para enfrentar esse momento. Então, é sempre bom bater nessa tecla. Bom, e mais à frente, né, nesse texto do capítulo 24, ele fala assim: é preciso destruir tudo que estimular nele, em nós, homens, mulheres, espíritos encarnados, o egoísmo e o orgulho. É preciso destruir tudo que estimule o egoísmo e o orgulho. E daí porque as circunstâncias que nós vivemos, né? Então, algo que acontece que desagrada a gente, então o que a gente tem que fazer? Né? Não pode reclamar, aí não pode nem murmurar, né? O Evangelho fala, é proibido, né? Desculpa, isso aí é uma regra dos beneditinos, né? É proibido murmurar, sob pena de ser expulso. Alguém sabe o que é murmurar? Murmurar é você fazer assim, quase que um muxoxo. Puxa vida, coisa chata, hein? Vocês nem ouviram direito o que eu falei, né? Mas é o quê? Essa reclamaçãozinha, né? Que desagradável, né? Antipática, né? Mas o murmúrio, não chega nem a falar. Chega, poxa vida, que coisa chata. Não, murmúriozinho, coisa desagradável. Olha só o que ele está fazendo aí, essa pandemia aí. Puxa vida, vem péssima hora. Que coisa, né? Parece que não vê que já está tudo uma coisa horrorosa. Isso é murmúrio. O Evangelho condena veementemente o murmúrio. Né? Então, os beneditinos, eles têm lá na regra deles, né? Quem murmurar vai ser expulso. Expulso. Né? E no Evangelho aparece muitas vezes isso, não murmurar. Agradecer sempre. Não é que você vai, ai, puxa vida, olha só que delícia isso aqui, gente. Poxa, que calor! Nossa, eu estou sufocando de calor aqui, que maravilha! Não, não é isso. Não é assim. Né? Mas é aquela história, tá calor, vamos dar um jeito, vamos me abanar, né? Mas eu não vou reclamar, não vou murmurar. É muito difícil para a gente. Eu sei que é difícil, eu sei que vocês devem estar aí já falando, não, mas tem coisa que acontece que não dá. É, mas é o nosso estado, não é? O que nos faz ser espíritas? Santidade? Não. O que nos faz ser espíritas é o quê? Né? É você combater aquilo que em você não está bem, né? Não está bem parado. Né? Então, aquela história, você, né, a pessoa vai e faz um troço, você reclama, fala um palavrão, né? E aí, daqui a um pouco, caramba, pisei na bola, não é para fazer isso, não. Não, 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 não vou fazer isso, não. Não, vou voltar atrás. Olha, vem cá, olha só, deu aquela hora que eu falei palavrão, reclamei, que eu tipo, foi mal, cara, coisa da minha cabeça, não tô bem, né? Não vou fazer mais isso, não. Daqui a 2 dias você faz de novo. Aí você demorou uma meia hora para se arrepender. Dessa vez você se arrependeu na hora. Aí eu, puxa, não, 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 olha só, não, não, foi mal. Aquela vez, desculpa, dessa vez, olha só, você vê como eu mudei? Né? Eu já estou me desculpando, foi mal. Cara, eu estou lutando contra isso. Então, é a nossa capacidade de arrependimento, é a nossa capacidade de voltar atrás e fazer melhor. Então, o verdadeiro espírito é aquele que combate, né, que doma as suas más inclinações. E esse cara, quem não é perfeito, então ele começa, ele vai cometer, vai errar, vai fazer coisas horríveis, mas depois volta atrás, se arrepende, conserta. Esse é o espírita. É a gente. Mas de repente a gente nem está fazendo mais tanto mal, aquelas coisas horrorosas. A gente comete algumas falhas, mas a gente volta atrás.
vai lá, se desculpa, procura reparar o dano, e aí a gente se sente bem, e aí a gente se prepara para outra, né? Ah, não. Bom, agora vem a parte boa, gente. Ele fala assim: uma inevitável luta de ideias. É da luta de ideias que surgirão os graves acontecimentos anunciados e não de catástrofes materiais. Mas ó, eu falei que ia falar muito em Hollywood. Mas, de novo, não vai ser filme de Hollywood. Quem está esperando 2012, né, agora é pessoal, 2012, né, a revanche, não vai ter, gente. Não tem. 2012 não é. A chegada dos tempos não é dessa forma. Olha só, é da luta de ideias. Né? Isso lembra alguma coisa? Ah, lembra. Nós estamos vivendo um período de polarização política nesse país. Vamos falar só do Brasil, né? Mas em outros lugares também, né? É. Esse cara somos nós, Ricardo. Não está falando, né, do verdadeiro espírito. Somos nós, bicho. Somos nós, verdadeiro. É isso aí. Né? Mas nós estamos vivendo, então, vamos falar a nível de Brasil, uma polarização política como nunca foi vista antes. Né? A gente viu isso na época do Império, como você tinha liberais e conservadores, né? Mas não era assim desse jeito. Não era. Não era essa briga acirrada, né? Esse ódio, né? Que às vezes não é contido, nós não tivemos. Então, a gente está tendo, né, uma luta de ideias. Gente, a gente está tendo essa briga dentro do espiritismo, né? Conservadores e progressistas, pelo amor de Deus. Doutor Bezerra de Menezes, eu não vou dizer quem está revirando no túmulo, porque a gente não acredita nisso. Mas aqui, olha só, aquele ideia está olhando para a gente e falando assim: meu Deus do céu, lá em 1900 eu consegui apaziguar os ânimos desse pessoal, esse pessoal está brigando de novo. Em 1900 tinha os científicos e os religiosos. E tinha uma briga danada. Tinha centro, que os científicos iam para o centro, os religiosos iam para o centro. Aí o que Dom Bezerra de Menezes fez? Olha só, pessoal. Estudar. Estudar. Né? Espíritas. Né? O que o Espírito de Verdade fala para a gente? Né? Espíritas. Amai-vos. E instruí-vos. Então, vamos nos amar, mas vamos nos instruir também. Porque aí o que aconteceu? O doutor Bezerra botou a turma para ler estudar o Evangelho, botou a turma para ler o Livro dos Espíritos. Aí viram que o Espiritismo nem religião é uma filosofia, é uma ciência, que nos leva a despertar uma religiosidade maravilhosa. Né? E aí pode até se dizer, é uma religião, tá, tudo bem, é uma religião. Mas desperta a nossa religiosidade, vai além de religião, gente. Né? Tanto que a gente vê católico entrando no centro espírita, né? A gente vê budista, a gente vê evangélico. E isso aí deve ser a coisa mais normal do mundo, porque é uma filosofia. O espiritismo é uma filosofia, pode ser agregada por qualquer um, pelo evangélico, pelo católico, sem problema nenhum. Coisa linda. Mas aí nós ficamos brigando agora, porque é o espiritismo progressista, que eu acho uma redundância, porque o espiritismo por si só é progressista, e coloca lá os conservadores. A gente está brigando. Né? Então é essa luta de ideias aqui que está acontecendo, que não é para acontecer. E tem muita gente já conversando sobre isso, né? Tem muita gente já falando, né, do acordo, para não atacar, para defender. Olha só, o outro tem a ideia dele, deixa ele ter a ideia dele. Né? Ele tem direito de ter as convicções dele. Assim como tem o direito de ter as nossas convicções. Então ele vai falar que essa é da luta de ideia. E aí olha só, o Kardec, ele escreve, né, que negócio. As escritas do Kardec, nesse livro, dos demais livros, são todas com base no estudo dos espíritos. Não é?
E ele fala assim: não são as entranhas do planeta que se agitam, mas a da humanidade. Então, não é terremoto, é torcer o nosso intestino mesmo. Né? Quando vem aquela hora da prova, né? Quem nunca passou pela hora da prova? Né? O que é a prova? A prova é quando acontece uma coisa que você não estava esperando, que contraria os seus interesses, dá um nó nas tripas, revira o estômago, e o que você fala? Ah, isso não é comigo, não. Não mereço isso, não. Isso é a prova. E aí o que a gente tem? Como deve ser a nossa aceitação? Aceitar com calma e ver que lição eu posso tirar disso. Não é por que eu estou passando por isso, é para que eu estou passando por isso. A pergunta que a gente faz para Deus, né? Nunca pergunta por quê. Você fala, para quê? Para que está acontecendo isso? O que eu tenho que aprender com isso? Vai, manda ver, manda ver. E aí? Para que isso aí? Mas não, mas nós somos teimosos toda a vida. E aí o que acontece? A gente reclama e fala, e olha para cima, né? Mas por que eu, meu Deus? Eu estou aqui na minha, tão quietinho. Agora, antes você não estava tão quietinho, não, na outra vida, né? Você não estava tão quietinho assim, não. A gente tem que aceitar isso com muita serenidade, né? A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Fiquem tranquilos. Bom, e olha só, ele faz uma afirmação aqui maravilhosa. Quem conhece a doutrina não pode caminhar às cegas, mergulhado no preconceito e na superstição. Então, nós temos que, primeiro, perceber o que está acontecendo com todo mundo. Não é? E o preconceito, né? Ah, porque o outro é esquerda. Ah, porque o outro é direita. Isso é preconceito. Né? Ele pode ter as ideias, as afirmações políticas dele, raciais. Meu Deus do céu, isso aí. O que não foi isso, né? Naquelas últimas semanas, no último mês? Então, a gente não pode ficar mergulhado em preconceito, né? E nem na superstição. Principalmente, né? Principalmente nós que não tem principalmente aí, no preconceito e na superstição. Não podemos ser supersticiosos. A fé tem que ser raciocinada. A fé tem que ser raciocinada. Né? E, bom, a gente está caminhando para o final, né? Já estamos caminhando para o final, a barca já chegou. Não precisa sair correndo, Selma, pode deixar. Mas a gente lembra da parábola, que eu já até falei, a parábola do filho pródigo. E aí vamos lembrar da parábola. A parábola é o quê? Aquele menino que chuta o balde, né? Ah, não, quero a minha parte, quero viver a vida, quero aproveitar a vida, né? Não tô nem aí, não quero usar máscara, né? Isso aí, essa pandemia não existe, eu vou partir para o mundo e vou aproveitar a vida. E ele vai. Ele aproveita a vida, só que o bicho pega, a coisa acontece. O que acontece? Vem lá, ó, o lugar que ele estava tem uma crise danada, vai ver que teve uma pandemia. Não, diz que teve uma crise econômica, né? E ele perde o dinheiro todo e vai trabalhar na pocilga. O interessante é que nem a comida dos porcos ele comia a comida pior que a dos porcos. Aí ele pensou o seguinte: puxa vida, na casa do meu pai eu passava bem. Pô, os empregados da casa do meu pai comiam melhor, muito melhor do que isso aqui. Puxa vida. Aí o que acontece? Ele se arrepende. Ele reconhece o que está acontecendo. Perceberam? Olha só o gancho. Ó. Vamos perceber o que está acontecendo. Vamos cair em si nessa encarnação. Olha só, a gente planejou tudo bonitinho. Não vamos estragar agora, não, gente. Planejamos essa encarnação minuciosamente. Nosso personal reincarnation teve um trabalhão. Sentou com a gente deve ter esperneado por algumas coisas, mas no final tudo se arrumou. Né? E uma dos acertos é você vai reencarnar na pandemia. E aproveita que não é sempre que tem pandemia, não.
A última foi, não sei quando a gente encarnou, né? Quando encarnou, né? Mas ó, a última aconteceu na Idade Média, a outra foi lá no começo do século XX, né? Você vai encarnar aí no começo do século XX, mas vai ter passado a pandemia. Se bem que de repente tem alguém com cento e poucos anos aí, eu não sei. Tem alguém com cento e poucos anos aí? Se tiver, né? A gente reformula aqui a palestra. Mas foi tudo planejado. E aí, o que, que acontece? A gente tem que aproveitar. Vamos aproveitar esse momento. Então, o menino se arrepende, reconhece tudo que aconteceu, que ele fez, a oportunidade que ele tem lá na casa do pai dele. O que, que ele faz? Ele volta para a casa do pai. Ele volta para a casa do pai. E o que, que o pai faz quando vê? Abre os braços, não espera nem chegar, sai correndo, né? Se atraca com ele, enche de beijo, abraça, que bom que você voltou da festa. Mas tem o lance do outro filho, mas é outra parábola, outra história, a gente pode contar outra vez. Mas vale a pena até ler lá. Mas, ó, que negócio, a parábola só começa mesmo quando o outro filho não quer entrar na festa. Aí deixo para vocês aí o desenlace, né, para ler e vale a pena. Essa parábola é muito boa. Bom, chegou a hora, então, gente. Chegou a hora duas vezes. Chegou a hora da gente mudar, né, as nossas perspectivas, mudar a nossa mentalidade quanto à pandemia, né, para enfrentarmos isso de uma maneira melhor. Primeira coisa, a gente está falando é estudar, né? A gente tem que estudar. Eu sei que tem um grupo de estudo, eu sempre quis ficar, mas aí eu vou chegar em casa no dia seguinte, né? Mas um dia, eu estava falando com a minha mulher, um dia a gente dorme em Paquetá, e aí fica para o estudo da obra de André Luiz, se não me engano, é o estudo de André Luiz, não é não, Selma? Acho que é, né, Ricardo? Né? Não é André Luiz que tem estudo depois da palestra? Acho que é. Vou ficar para esse estudo. A Selma está tentando aí. Já, é para me expulsar, Selma, não? Eu não fui eu que me coloquei aqui, não. Foi o Ricardo. Se fosse um espírito aí, meu Deus do céu. Foi culpa do Ricardo. Eu, por mim, te escutava até às 20 horas. No YouTube tem até encosto. Ai, meu Deus. Mas no Selma, estava muito interessante o teu papo, meu Deus. Né? Mas não tem um estudo depois, não tem, da palestra? Agora não tem mais. Agora nós estamos fazendo um estudo durante a semana. Com um grupo, né, durante a semana, mas agora, depois da reunião, não tem mais estudo. Ah, tá. Né? Ricardo, olha só, se você quiser que acabe a palestra, põe a Selma não, que eu vou ter um susto, meu filho. Brincadeirinha. Faz isso não. Então, olha só terminando, vamos terminar, aproveita que a Selma está aqui, gente. Então, é só o estudo, prece, fazer prece, todo dia fazer prece, né? Procurar servir. Tem eu me perdi de novo, aqui, ó, a Associação de Moradores, Luciana, né? Depois fala com a Luciana. Né? Tá recolhendo contribuição para distribuir. Ah, mas é que tá, eu não posso, eu não tenho dinheiro para distribuir, para dar, para comprar comida. Ah, vai lá ajudar a fazer a cesta básica. Ah, mas eu não posso porque eu sou grupo de risco, eu posso me contaminar. Né? Ah, então faz o seguinte, vou orar. Gente, oração é uma coisa muito séria, muito forte. A oração vai dar, olha só, a condição para aquela pessoa mudar de ideia, que tem dinheiro, e dar o dinheiro. Vai falar para aquela pessoa que tem condição, que está com medo de sair, de se contaminar, mas ela tem saúde, não tem comorbidades, né? Ela pode ir lá ajudar com o distanciamento, com a segurança, né? E aí imprimir essa coragem a ela de ir lá, a prece. Ela tem um poder de transformação muito forte através dos fluidos, do pensamento que a gente desprende. Então, olha só, a gente pode dar dinheiro, não tem dinheiro, não precisa dar dinheiro, vai lá, ajuda. Não tem como ajudar, faz a prece. Tem tanta forma de a gente ajudar. Então, não vamos abrir mão de servir nunca. Né? E para terminar, né, praticar a caridade pura. Essa é a caridade pura. A caridade pura não quer dizer que envolva dinheiro, quer dizer que envolva doação, doar-se. Né? Não é dar. Caridade não é dar, é doar. Né? É a benevolência, ser bom com todo mundo,
né? É indulgência, você relevar todo mundo. O cara, o bolsonarista, porque o bolsonarista. Não, poxa, o cara é gente boa, tem tanta coisa boa. Porque é lulista, porque o Lula. Não, não, ser indulgente é relevar tudo. Relevar tudo. Dar um abraço, não pode dar um abraço, né? Dar o cumprimento de cotovelo no bolsonarista, no lulista, no esquerdista, no direitista. Nós temos que ser indulgentes com todo mundo, a gente tem que relevar tudo de todo mundo, não é? E perdoar sempre. E isso é a verdadeira caridade. Perdoar sempre. A pandemia, né, ela chegou para despertar a gente. Para despertar, é um despertador. Imagina você ali, está dormindo, né, e aí toca um despertador, o despertador conversa com você. Meu amigo, chegou a hora de mudar. A grande oportunidade chegou. É agora, aproveita. Claro que Deus vai dar sempre oportunidade para a gente, claro. Mas não vamos perder essa, não. Vamos aproveitar. Não vamos murmurar, vamos procurar trabalhar, né? Estudar, estarmos juntos. A Kelly, né? A Kelly chegou agora, dando um oi aqui, ó. Oi, Kelly! E muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Paquetá, por me receber tão bem. Gosto tanto de estar aí. Selma, Ricardo, todo mundo aqui. Falar o nome de todo mundo vai demorar. Mas todo mundo, muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado por estar aqui junto com vocês.